Bom dia a todos. Quem fala é o Bruno. Essa é mais uma discussão que eu faço para o meu blog, que é o Atmosfera Livre. Então, eu vou comentar um pouco sobre um caso que aconteceu nos últimos dias, né, no fim de semana, que foi uma intensa ciclogênese que aconteceu sobre o sul do Uruguai e associado a ela teve tempo severo também no sul do Brasil, principalmente nos dias 21 e 22. Então, primeiro eu vou mostrar aqui o campus do GFS, né? Então, essas aqui são as análises do GFS. Aqui é o dia 22 a 6 do TC, e aí eu vou voltar no tempo um pouco para ter uma visão geral do que aconteceu, né? Aqui a cada 6 horas, esse é o campo em 500 HPA de altura geopotencial, temperatura aqui em contornos vermelhos, vento e vorticidade em amarelo, laranja e movimento ascendente azul. O que aconteceu aqui a partir do dia 18, a gente vê esse cavado aqui bem intenso, né, se aproximando da América do Sul. Ele avança bem rapidamente para Nordeste, aí ele fica ali um pouco em torno dos Andes no dia 20, e aí atravessa os Andes no dia 21. E aí ele fica com inclinação bem positiva, aqui, né, dá para ver o eixo do cavado se estendendo de sudoeste para nordeste, e aí ele causa intensa ciclogênese nessa região aqui do sul do Uruguai. Até que por fim, no dia 23, ele vira uma baixa fechada. Em termos de anomalia de altura geopotencial em 500, isso aqui é a anomalia padronizada, né? Conforme essa escala. Então, em azul é a anomalia negativa, quer dizer que o geopotencial está menor do que a climatologia para essa época do ano nessa região. Então, dá para ver que o cavado, ele avança, na verdade, são dois cavados, né? Lá no dia 17, um nos subtrópicos e outro em latitudes médias. E esse cavado de latitudes médias, ele acaba avançando bem para norte. Depois eles acabam se unindo, pelo menos. E, por fim, esses dois cavalos aí já unidos atravessam os Andes, e aí ele se aprofunda bastante aí no dia 22, 23. É, aqui é um metar de onde estava o centro da baixa, né? Esse aqui é de Colônia de Sacramento, no Uruguai. Dá para ver que a pressão na tarde do dia 22 atingiu 990 HPA. Então é uma pressão bem baixa, né, para os padrões de ciclogênese que acontecem sobre a Bacia do Prata. Geralmente atinge essas pressões mais afastado da costa, né? E nesse caso aqui foi bem no interior do Uruguai, né? Bem afastado do Oceano Atlântico, né? Que quando o Sacramento fica no sudoeste do Uruguai. Então, primeiro, só voltando um pouco lá para o Pacífico, né? Eu vou mostrar um pouco da evolução do escoamento, por que esse cavado avançou sobre aquela região da Bacia do Prata e causou aquela ciclogênese. Aqui eu vou voltar lá no dia 17, mostrar o campo aqui em 500 HPA também. Então, como eu tinha falado antes, tinha esses dois cavados, né, um em latitudes médias e outro nos subtrópicos. E associado a isso, no dia 17 a 0 TC também, dá para ver que tinha essa intensa anticiclone, que é essa crista, né, na verdade, a leste da Península Antártica. E a norte dessa crista tinha assim, essa baixa aqui. Não estava tão anômala quanto a crista, mas isso caracteriza um bloqueio de baixa sobre alta, né, o bloqueio de Rex. Então, esse bloqueio que estava aqui no Atlântico Sul, ele fez com que esses dois cavados eles avançassem bem lentamente para leste. Dá para ver que isso aqui no dia 17 a 0 TC, dá para ver que eles vão avançando bem devagar. O bloqueio ele persiste naquela região. Agora a baixa está um pouco mais intensa, né, no dia 18 às 12. Aí os dois cavados eles começam a se unir aqui a partir do dia 19, o bloqueio persiste no Atlântico. E aí eles ficam ali perto na costa do Chile por um bom tempo, né? 2, 3 dias talvez. E isso é importante porque quando se tem um cavado aqui se aproximando dos Andes, ele já começa a forçar a queda da pressão a leste dos Andes e isso faz com que o escoamento de norte se intensifique. Então, se a gente observar aqui a anomalia padronizada de água precipitável, que é esse campo aqui, e mostra o geopotencial e o vento em 700, então dá para ver aqui que desde o dia, deixa eu voltar um pouco, ó, desde o dia 18 já começa a ter algum escoamento de norte aqui a leste dos Andes.
E esse escoamento ele persiste, dia 18, dia 19, dia 20. Então os cavados eles estão meio que estacionários aqui e aquele escoamento de norte persiste. Então isso é importante porque isso faz com que essa região aqui tenha uma grande quantidade de umidade quando o cavado atravessa os Andes. Então esse lento deslocamento do cavado em direção aos Andes, os dois cavados, né, que depois ficou um, ele é importante porque ele permite que a umidade venha da bacia amazônica até a bacia do Prata por um bom período de tempo. Então, quando o ciclone chegou naquela região ali, dá para ver que começa a ciclogênese, no dia 21 para 22, e tem anomalia de água precipitável aqui acima de 1 a 2 desvios padrão, né, acima da média. O que não é nada excepcional, mas se não tivesse esse lento deslocamento dos cavados em direção aos Andes, isso provavelmente não teria acontecido. Então, toda a região aqui onde eu tenho a ciclogênese e no sul do Brasil, onde aconteceu o tempo severo, também tinha anomalias de água precipitável acima da média, devido a esse lento deslocamento dos cavados. Outro fator importante também é o porquê desse cavado aqui de latitudes mais altas, ou latitudes médias, né? Por que ele avançou para nordeste a ponto de se fundir com esse cavado subtropical e favorecer a intensa ciclogênese a leste dos Andes? Dá para ver que tem essa crista aqui na retaguarda do cavado, né? Vou pegar em termos de anomalia aqui, eu acho que é mais visível isso. Então lá para o dia 17. Então aqui o cavado está bem intenso, aqui o bloqueio no Atlântico, o cavado subtropical. Então essa crista aqui na retaguarda do cavado, geralmente tem que ter uma crista na retaguarda do cavado para fazer com que ele tenha um deslocamento meridional. Então vejo como essa crista aqui ela é fraca, né? O cavado começa a se desenvolver para nordeste a partir desse dia aqui, que é no dia 18. E isso acontece porque essa crista aqui, ela começa a avançar em direção a sul e ela começa a se intensificar. Então vejo que essa crista aqui ela está se intensificando, avançando a sul do cavado e forçando esse cavado aqui de latitudes médias a avançar para nordeste. Então com isso ele consegue se fundir com o subtropical e depois causar ciclogênese a leste dos Andes. Então essa crista aqui ela é importante. E a crista ela se intensifica principalmente devido ao transporte de umidade que tem em direção a latitudes mais altas. Então aqui novamente o dia 17, avançando no tempo, dá para ver que tem essa grande quantidade de umidade aqui, que isso aqui são anomalias de água precipitável, avançando em direção àquela crista, né? Então essa umidade e a precipitação associada liberam calor latente, intensificam a crista nessa região aqui e forçam esse cavado a se mover para nordeste. Então tudo que acontece lá no Pacífico também tem uma importância grande, né, no que acontece na América do Sul. É fundamental para moldar esses transientes que afetam a América do Sul. Bom, e um fator associado àquele ciclone que é interessante é que dá para ver aqui pelo campo de ventos, esses aqui são os ventos em 250, espessura em colorido e pressão a nível médio do mar em preto. Então dá para ver que esse cavado aqui, conforme aquela crista se desenvolve na retaguarda desse cavado, dá para ver que tem ar bem frio aqui, com espessuras baixas, que avançam em direção a, a norte e nordeste e acaba aprofundando o cavado nessa região aqui perto dos Andes e depois ele avança para leste. Então esse ar frio aqui parece que ele foi possibilitado também por causa desse ciclone aqui que fica por um tempo aqui na costa do Chile. E isso possivelmente associado aos Andes. Então esse ciclone ele não conseguiu atravessar os Andes, né, se mover muito para leste, e isso possibilitou essa incursão meridional de ar frio que porventura intensificou aquele cavado em 500 HPA, né? Então também tem um efeito orográfico aqui indireto, né? Veja como esse ciclone se mantém aqui por um bom tempo. E depois outra coisa que também está associada ao ciclone que se formou a leste dos Andes é que tinha já esse jato subtropical aqui bem intenso antes. E conforme o cavado ele começa a atravessar os Andes, e a ciclogênese ocorre, isso aqui é no dia 22 já, dá para ver a ciclogênese começando a ocorrer aqui no Uruguai. E o ciclone se aprofunda bem ao longo do dia 22, mas não tem um padrão de jato bem favorável, né? Dá para ver que tem uma certa entrada equatorial do jato aqui, mas está um pouco longe do centro do ciclone. E aqui também tem esse jato subtropical e tem um outro jato um pouco menos intenso, mais a sul,
talvez possa ter ser classificado como jato polar, né? Mas ele tem, o ciclone fica na saída polar dele, mas ele não parece ser um jato muito intenso e não está muito bem acoplado com esse outro jato aqui, né? E às vezes acontece isso, dos dois jatos estarem bem intensos e acoplados, e não foi esse caso. Então parece que um dos principais fatores foi o fato de que o cavado em 500 HPA estava com uma inclinação bem positiva e associada a intensa vorticidade em 500 HPA. Então teve muita diflexão de vorticidade sobre o ciclone, que fez com que acontecesse o aprofundamento do ciclone, ao mesmo tempo que se aprofundava o cavado em 500 HPA. Então isso dá para ver com um pouco mais de clareza aqui. Esses aqui são os mesmos campos em 500 HPA, mas é um zoom, né, naquela região aqui. Então aqui dia 21, o cavado aqui bem intenso, dá para ver que ele tem vorticidade bem alta, né, em 500 HPA. E tem duas coisas que acontecem sobre o centro do ciclone em superfície, que está mais ou menos aqui nesse horário. Dá para ver que ele começa a se formar aqui no sul do Uruguai. Então tem intensa advecção de vorticidade por causa desse vento aqui intenso, está advectando vorticidade, e também intensa advecção fria em 500 HPA. Dá para ver que as linhas de temperatura isotermas em 500 HPA e o vento bem perpendicular às isotermas, ou seja, aqui está mais quente, aqui está mais frio e o vento está soprando do frio para o quente. Então tem bastante advecção fria acontecendo sobre o ciclone, que causa uma certa instabilidade termodinâmica. Se a gente olhar aqui o campo de Cape, por exemplo, esse aqui é o Cape mais instável, dá para ver que tinha uma área aqui com um pouco de Cape bem perto de onde estava o centro do ciclone, né, no setor quente. Então essa advecção fria por cima é que favoreceu também essa presença de instabilidade, que também favorece a ocorrência de precipitação intensa, que libera calor latente, também favorece a formação do ciclone. Mas ele não se formou numa posição muito favorável em relação aos jatos, não tinha uma quantidade de água precipitável muito acima da média, né? Pelos campos aqui a gente conseguia ver que a água precipitável ela estava em 1,5 desvio padrão acima da média, então não é nada excepcional. Então a umidade não foi um fator muito importante nesse caso. Foi necessário, mas não foi algo excepcional. E o meu argumento aqui é que essa advecção de vorticidade intensa associada à inclinação negativa do cavado é que fez com que a ciclogênese fosse bem intensa, né? E aí depois forma outro cavado aqui na retaguarda desse, e ele se une, tipo um efeito Fujiwara, né? Em que se tem dois máximos de vorticidade girando um em torno do outro. E aí o ciclone ficou formado aqui para análise do GFS para ver menos que 992, né? E com o núcleo quente até por alguns momentos, para ver o contorno de espessura aqui, mas não durou muito esse núcleo quente. Bom, então foi um ciclone bem intenso, né? Muito interessante. E agora eu vou falar um pouco sobre o tempo severo associado, né? Então, bom, tem um cavado intenso avançando para leste, na região da Bacia do Prata. Dá para ver que o escoamento aqui em 500 HPA estava bem intenso, né? Bem no setor quente aqui, com mais de 40 nós em 500 HPA. Isso geralmente causa tempo severo, né? Até porque teve bastante tempo para que a umidade conseguisse vir para sul, devido àquele lento avanço do cavado, como eu falei antes. Dá para ver que a água precipitada acima de 40 milímetros, escoamento bem intenso, 500 HPA, então dá para se imaginar que teve tempo severo ali naquela região. Vou mostrar o campo de Cape, esses elementos aqui. Esse aqui é o dia 21, então as tempestades severas elas aconteceram aqui no sul do Paraguai e nordeste da Argentina na tarde do dia 21 e noite do dia 21, e depois avançaram em direção aqui ao oeste do Paraná, Santa Catarina e noroeste do Rio Grande do Sul no madrugada do dia 21 para o dia 22. Vou mostrar aqui algumas imagens. Esse aqui é uma imagem das 2041 UTC, do radar de Bernardo de Irigoyen, que fica nessa região aqui, fronteira do Brasil com a Argentina. E tem algumas supercélulas aqui, né? Tempestades bem intensas. Algumas delas tinham um movimento diferente, né, das outras células, então se infere que são supercélulas. E aqui é o radar de Chapecó, que também mostra que já é um período mais avançado, as 23 UTC, mas mostra duas células aqui sobre Santa Catarina com
a assinatura de gancho, né? Para ver que a célula com refletividade intensa, onde tem granizo e chuva intensa, e se estendendo para noroeste o gancho, né, associado ao mesociclone em baixos níveis, as duas supercélulas. E teve tempo severo em vários pontos aqui do oeste de Santa Catarina, inclusive granizo grande em alguns pontos. Então, só para avaliar esse ambiente aqui, né, era um ambiente com bastante instabilidade, o Cape acima de 2000, o MoCape. O ML Cape, que é o Cape da camada de mistura, ele estava acima de 1500 nessa região aqui durante a tarde, e com o cisalhamento acima de 35 nós, né, na maior parte da região, então favorável à ocorrência dessas tempestades supercélulas. Depois o cisalhamento aumentou muito, conforme aquele cavado avançava para leste, mas aí durante a noite o Cape começou a diminuir, começou a aparecer alguma inibição, que são esses contornos aqui, mas mesmo assim as tempestades, mesmo com um caráter elevado em algumas situações, elas seguiram causando algum tempo severo. Eu vou mostrar uma sondagem aqui, por exemplo, de Foz do Iguaçu. Estou carregando aqui a página enquanto eu vou falar um pouco sobre o que aconteceu depois. Aqui a imagem de satélite, então, dessas tempestades, né? Então dá para ver que formaram essas tempestades aqui discretas na tarde do dia 21 e depois, na madrugada do dia 21 para o dia 22, avançou esse sistema aqui de precipitação, né? Algumas tempestades embebidas, mas não muito intensas. E depois, esse sistema aqui, ele causou rajadas de vento no centro-sul do Paraná, inclusive Curitiba, e até o sul de São Paulo, aqui na manhã do dia 22. Inclusive em Santos teve alguns danos. Então ele causou vento severo desde Foz do Iguaçu, aqui no final da noite, ó, até o sul de São Paulo. Foi interessante porque esse sistema ele avançou ao longo de uma área com pouca instabilidade termodinâmica, né? Então aqui é 6 TC quando o sistema estava atingindo Curitiba. Eu tenho aqui o metade de Curitiba, para ver que a 6h38 TC teve uma rajada de 60 nós, né, que é quase 120 km por hora. Então, isso aconteceu a 6 TC quando não havia muita instabilidade termodinâmica, né, naquela região. Então, o sistema se formou a partir de tempestades severas aqui no oeste de Santa Catarina e avançou depois como uma piscina fria, né, mas associado a algumas tempestades ainda, havia baixa estabilidade, mas não eram aquelas tempestades severas clássicas, né, com maior estabilidade, era mais uma frente de rajada associada ao sistema convectivo mais a oeste, que acabou avançando sobre uma área com pouca estabilidade termodinâmica, mas ainda assim foi capaz de causar vento severo. Né? É, então, essa aqui é a sondagem de Curitiba 6, TC, pouco antes de acontecer o tempo severo, então dá para ver que tinha pouquíssima estabilidade. O metal reportou tempestades, acho que apenas 40 joules por quilograma, de acordo com a análise do GFS, mas um cisalhamento muito intenso. Então, qualquer tempestade fraca ou chuva um pouco mais intensa que fosse capaz de levar essa área aqui, esse momento que tinha aqui em 700 HPA, por exemplo, e pouco acima, em direção à superfície, causaria rajada de vento potencialmente severa. Né? Foi isso que aconteceu. Então, uma ondoga bem intensa aqui em baixos níveis, com vento acima de 40 nós, e aquela precipitação associada a fracas tempestades foi capaz de levar esse momento aqui em baixos níveis até a superfície e causar rajadas de vento severas. Aqui eu tenho esse aqui é o radar. Aqui mostra quando o sistema estava atingindo Santos, então vejam que não tinha nem muitas tempestades associadas a essa frente de rajada, né? Ela avançou na frente dessa área de precipitação e aqui foi quando teve as rajadas de vento severas em Santos. Então pouquíssima precipitação e talvez nem tenha registrado raios, né, em Santos. E aí voltando um pouco aqui, dá para ver a mesma coisa acontecendo em Curitiba, né? Então um sistema bem fraco, mas que o fato de haver aquele perfil de vento com vento bem intenso e baixos níveis, ele causou vento severo, né, em alguns pontos. Agora sim eu vou mostrar a sondagem de Foz do Iguaçu, porque ela pega mais ou menos no influxo daquelas tempestades severas, né, que aconteceram no nordeste argentino. Então aqui voltando lá para o dia 22:0 TC, por exemplo, então havia ar um pouco mais estável em superfície, com um pouco frio,
mas logo acima disso havia bastante estabilidade, até nesses 700 joules por quilograma. O SCP, que é o parâmetro composto de supercélulas, ele estava em -2, né, que já é favorável às supercélulas. Esses elementos 0,6 km, 54, os elementos efetivos de 35, quer dizer, um ambiente favorável às supercélulas, né? E em Foz do Iguaçu também teve rajadas de ventos severos, apesar de haver esse ar um pouco mais estável perto da superfície. E vejam que o perfil de ventos é bem intenso, assim como em Curitiba, né? Então esse sistema se propagou aqui em direção ao sul do Paraná e depois sul de São Paulo também, causou tempo severo. E aí no dia 22, que foi o evento um pouco mais significativo, né? Então eu vou avançando aqui as 12 TC do dia 22, então as 18 TC do dia 22 eu para ver que tinha essa ampla área aqui com alta estabilidade, né? O Mocape acima de 1.500 joules por quilograma, em boa parte do Paraná, Santa Catarina, e esses elementos 0,6 km de 50 a 60 nós, né? Que é bem alto. Então é difícil ter uma sobreposição assim de uma área tão grande com bastante instabilidade e bastante esses elementos, né? Que estende até o Mato Grosso do Sul. Então é uma área bem ampla com potencial de tempestades severas. E foi isso que aconteceu, principalmente no Paraná. Aqui é uma imagem de satélite da tarde do dia 22, então dá para ver várias supercélulas aqui. Elas não têm o topo tão frio quanto as tempestades mais a norte aqui, por exemplo, mas a tropopausa ela estava bem baixa, né, nessa região aqui. Então elas não eram tempestades muito profundas, mas com alto potencial de tempo severo, né? Dá para ver que algumas delas acabam, essa aqui vai para a esquerda, enquanto que a outra mais a sul vai para a direita. Então característica de tempestades supercelulares, né? Elas vão em direções distintas do vento médio, que estava basicamente de oeste aqui. Então, teve granizo de quase 8 centímetros aqui em áreas do Paraná. Em Campo Mourão, teve granizo de 8 centímetros medido, né, por caçador de tempestades, o Maico. Então, foi um evento bem significativo aqui no Paraná, principalmente em termos de granizo, né? E o ambiente, eu vou mostrar aqui uma sondagem de Guarapuava. Vou voltar lá para o dia 22 às 18. Então, o ML Equipe acima de 1.300, esses elementos 0,6 km muito altos, 68 aqui nessa sondagem em Guarapuava. O SCP está menor que -2. Então, o ambiente muito favorável, né? Tempestades severas. Tinha até um pouco de lapse rate aqui, acima de 600 HPA, né? Que é a queda acentuada da temperatura com altura, não era muito acentuada, mas já favorece, né, alguma ocorrência de algum granizo maior, né? Inclusive o parâmetro de granizo, que é o chip, esse aqui, ele estava acima de 1, né? 1 seria o já favorável a granizo grande. Então foi um evento bem intenso também no dia 22. Teve algumas tempestades severas também aqui no Mato Grosso do Sul, em Coxim teve granizo severo. Então foi um evento bem significativo nesse sentido também. E, bom, era isso que eu tinha para mostrar, né? Foi um evento bem interessante esse que aconteceu, com influências desde o Pacífico Sul, né? Na ocorrência desse evento aí sobre o sul do Brasil e Bacia do Prata. E nos próximos dias também, olhando um pouco para a parte de previsão, tem um evento, talvez o potencial de tempo severo também, né? Agora nos próximos dias. Dá para ver que avança esse cavalo aqui, isso aqui já é dia 24, né? Avança esse cavalo aqui pelo sul da América do Sul. Tem esse cavalo subtropical aqui, bem lento também. E aí avança esse outro cavalo aqui um pouco mais intenso, de altitudes mais altas, né? Então aqui nesses dias aqui, 27 e 28, potencialmente aí vai ter algum evento severo aí na América do Sul, na Bacia do Prata e sul do Brasil, Argentina, Paraguai. Dá para ver uma grande incursão de umidade aqui. Nesse aqui é o transporte de umidade integrado. Então, para ver que tem um intenso jato de baixos níveis, levando umidade para aquela região. Um ar bem quente em 850. Também boa estabilidade, né? Cape acima de 2.000 em alguns pontos. Então, vão ser dias interessantes aí, também mais para o final da semana, fim de semana.
Bom, obrigado por assistir. Vou ver se eu faço um vídeo, talvez depois desse evento aqui, comentando um pouco sobre ele, né? O que vai acontecer. Também tem esse intenso ciclone aqui que está previsto pelo GFS. Então, talvez faça um vídeo aí na próxima semana. Obrigado por assistirem e até uma próxima.